A gente segue com o Congresso ABMED na Hospitalar 2024, com o painel Jornada Regulatória ABMED Anvisa e UDI, atualizações sobre a implementação da identificação única de dispositivos médicos no Brasil. Para nos ajudar, a gente tem a Débora Ferreira, que eu chamo ao palco. Ela é farmacêutica com 14 anos de experiência em assuntos regulatórios de dispositivos médicos em empresas multinacionais, atualmente atuando como gerente sênior de assuntos regulatórios para South Latam, na Boston Scientific. A Débora é nossa vice-coordenadora do Comitê de Inteligência Regulatória na ABMED. Obrigada, Débora, pela disponibilidade, como sempre. Chamo também a doutora Vivian Cardoso de Moraes Oliveira, especialista em regulação e vigilância sanitária da GEQIP GGTPS. Ela é formada em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, com mestrado e doutorado em engenharia biomédica na Unicamp. Ela é especialista em regulação e vigilância sanitária pela Fiocruz Brasília e possui MBA em avaliação de tecnologia em saúde pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Servidora na Anvisa desde 2005, onde atua na área de registro de equipamentos médicos. Muito obrigada, doutora Vivian. Deixando claro que a gente está aplaudindo todo mundo que está aqui, porque numa sexta-feira, às 9h10 da manhã, todos animados para saber sobre o UDI, que vem trazer um novo patamar na rastreabilidade dos dispositivos médicos no Brasil. É uma iniciativa importantíssima, é mais um ato na convergência regulatória, é algo que transforma a forma como controlamos o ciclo de vida dos produtos e dispositivos para a saúde. E eu estou muito grata por a gente poder conseguir trazer isso aqui. E a Anvisa, como sempre, trendsetter regulatória mundial. Gente, eu não vou atrapalhar mais vocês e vou deixar que passem a exposição. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Agradecer a Angélica a apresentação aqui, né, parte introdutória. Eu creio que seja esse. Eu acho que só complementar o que a Angélica falou, realmente é muito importante para a gente a disponibilidade de vocês. A gente sabe que é uma sexta-feira, depois de uma semana longa, para todos que estão aqui, né, muitos com exposição, foram muitas palestras, e eu fico muito feliz em ver o interesse de vocês. Eu sei que é algo que vai impactar, de fato, as empresas, e não só as empresas, como outras instituições de governo, que não só a Anvisa. Então, esse é um projeto muito importante, a gente vem discutindo ele há muitos tempos já, no âmbito do IMDRF. Então, foi uma sementinha que foi plantada lá atrás, bem no começo, e a gente foi amadurecendo as discussões sobre o UDI, que tivemos as discussões com as outras agências reguladoras no âmbito do IMDRF, depois isso foi combinado com a publicação da nossa resolução, a 591, né, em 2021, que internalizou os requisitos do sistema brasileiro, do UDI. A gente buscou, nesse processo, manter o alinhamento do que já foi discutido no IMDRF. A gente se pautou também nos modelos de sucesso de outros países que já estão à nossa frente, já implementaram, já estão recebendo a transmissão dos dados. Então, a gente teve esse apoio desses outros países, dessas outras agências reguladoras que compartilharam documentações dos sistemas dele, e isso facilitou com que a gente conseguisse dar o início do nosso desenvolvimento de sistema, né? Então, passando para vocês, eu trouxe aqui a apresentação, me passaram pontos específicos, que eram os pontos, obviamente, a atualização, em que pé está a questão da 591, né, e do sistema, mas eu trouxe também informações mais básicas sobre o UDI. A gente recebe muitas demandas via SAT, de questionamentos do UDI, e a gente nota que ainda hoje a gente está já com praticamente 2 anos e meio de publicação da nossa resolução,
e muitas empresas ainda não entendem muito bem o conceito do que é o UDI, de quais são as diferenças entre os níveis de embalagem, o que é isso. Muitos confundem com o próprio código de barra que já existe hoje na rotulagem, então é muito comum a gente receber esse tipo de pergunta, dizendo, olha, eu já tenho um código de barra no meu rótulo, isso aí já é o UDI, então eu procurei trazer um apanhado das maiores dúvidas que a gente recebe, juntamente com esse processo de atualização, de como está o desenvolvimento do sistema, falar um pouquinho sobre o piloto que a gente já está fazendo, e eu vou passar esses pontos. Então, antes da gente começar a trazer para um nível bem básico mesmo, explicar o que é o UDI, né? Então, o UDI, ele é um identificador único de dispositivos médicos, né? Ele se destina a que você tenha essa identificação que seja inequívoca, que seja harmonizada, que, de fato, seja única a nível global. Né? Esses critérios, como eu já mencionei, a gente partiu das discussões no IMDRF, já que a ideia era ter um sistema de identificação única e global, ela precisava ser harmonizada em outros países, na área de dispositivos médicos. A gente sabe que temos um mercado globalizado e é muito importante a gente manter esses padrões para que a gente consiga, de fato, ter essa comunicação com relação à identificação e à rastreabilidade desse produto ao longo de todo o seu ciclo de vida e seu ciclo de distribuição, cadeia logística e tudo que envolve o uso até o descarte, né, desses dispositivos médicos. Então, como eu já mencionei, ele foi instituído no Brasil pela RDC 591, em 2021, e fisicamente, o que é que ele corresponde? Ele é uma sequência de caracteres numéricos ou alfanuméricos, aí depende da entidade emissora, que for selecionada pela empresa. A 591 ela traz 3 entidades emissoras reconhecidas pela Anvisa, que são entidades emissoras que também estão em outros países. Então, para ter esse reconhecimento, né, e esse número que, de fato, seja único, geralmente ela vai ser representada por um código de barra ou pelo um QR Code, embora possa ter outras formas, como o RFID, que pode estar incorporada, mas ele, visualmente, para vocês conseguirem entender, ele vai estar por meio de um códigozinho de barra, que ele vai poder estar fisicamente no produto, marcado de forma permanente do produto, e a 591 ela traz as regras de quando essa marcação ela tem que ser permanente no dispositivo, obviamente dando as excepcionalidades, onde essa marcação não for possível, apesar de se enquadrar na regra, e ele vai ter também essa informação com relação ao número. Na verdade, são 2 informações iguais, sendo que em formas de apresentação diferentes. Então, aqui a gente traz mais um exemplo para que vocês entendam onde é que entra o sistema UDI. Então, a gente fala muito, quando a gente fala de sistema, a gente estava até com esse problema na própria Anvisa internamente. Falava do sistema UDI, e se via na cabeça que era esse sistema simplesmente de transmissão dos dados para a Anvisa, ou seja, a solução de TI que coleta as informações, digamos, os metadados associados a esse UDI. Quando, na verdade, quando você olha na 591, a definição de sistema de UDI é tudo. Né? Então, o sistema ele é bem mais amplo do que simplesmente só receber esses metadados, formar essa base de dados dentro dos servidores da Anvisa. Então, a gente tem o UDI que vai ser afixado no rótulo do produto, né? Nesse caso aqui é um exemplo onde ele está colocado no rótulo, onde você tem a parte de leitura por código de barras e a parte legível, né? Humanamente. Esse número, como eu falei, ele vai ser emitido por entidades emissoras, e a 591 indica quais são as entidades emissoras que vocês devem procurar para essa finalidade. Tecnicamente, do que é composto esse UDI? Ele é composto por 2 números. Tá? Então, a gente tem uma identificação que a gente chama de DI, que é a identificação do dispositivo. Né? Essa informação ela é uma informação, uma codificação que ela vai ser dada a cada modelo ou apresentação comercial. O que isso quer dizer? Que num registro de produto que tenha lá, às vezes, como é comum, instrumentais ou, às vezes, catéter, você tem lá 5, 6 mil modelos associados, isso quer dizer que vão ser 5, 6 mil códigos DIs
diferentes associados àquele registro. Então, ele vai a um nível de granularidade que é maior do que o nosso registro atualmente. Então, as famílias, cada componente daquela família, ele vai ter o seu próprio UDI. E é importante vocês terem isso em mente, porque isso impacta, por exemplo, no quantitativo de códigos que vão ter que ser adquiridos pelas entidades emissoras, né? Nos pacotes, de quantos tem que fazer esse cálculo, de quantos códigos, de fato, vão ser necessários para que vocês consigam marcar todos os produtos. Uma outra informação que compõe o UDI é o PI. O PI, ele traz informações sobre a produção daquele produto. Então, ele vai identificar, aqui ele identifica o modelo, a apresentação comercial, e quando você associa com o PI, ele vai a nível de unidade produzida, né? Ou unidade, ou número de lote produzido. Então, o PI, a 591, também especifica o que deve compor esse PI. Então, geralmente, ele vai estar associado ao número de série ou número de lote, dependendo do tipo de produto que a gente está falando, uma data de validade ou uma data de fabricação, e, dependendo do tipo de produto, a 591 já especifica qual é o tipo de PI que tem que ser considerado. Então, essa informação que aparece no rótulo do produto, ela vai ser composta pelo DI e pelo PI e vai compor o UDI. O que, de fato, é transmitido para a Anvisa? A gente recebeu também muito questionamento de empresas querendo saber se tinham que mandar as notas fiscais de todos os produtos vendidos para essa base da Anvisa. A resposta é não. A gente não quer a informação nesse momento, para a base de dados da Anvisa, a nível de unidade produzida. A gente pode vir a solicitar um dia? Talvez sim, numa investigação de um evento adverso, de uma queixa técnica, onde a gente precise chegar na unidade que gerou o problema, né? Mas, nesse momento inicial, para compor a nossa base de metadados do UDI, a informação que deve ser submetida é o DI. Então, essa informação é que ela vai ser a chave de acesso para a nossa base de dados, que vai ter esses metadados associados a esse código. Então, esse código ele vai ser submetido uma única vez, uma vez que o produto já tenha sido registrado. Tá? Obviamente, vocês vão poder alterar, ao longo do ciclo de vida, as informações associadas a esse DI, e eu vou falar um pouquinho sobre as regras permitidas para alteração. Porque, em algumas situações, a alteração vai requerer que vocês emitam um novo DI para esse produto. Tá? Você não pode reaproveitar e fazer essas alterações. E a informação do PI? Onde é que vai ficar? Ela deve ficar registrada, tá? Nos registros do sistema de qualidade da empresa. Então, a empresa tem que ter uma forma, e eu estou pensando aqui, talvez a forma mais natural de se manter esse registro seja, por exemplo, no registro histórico do produto, durante o procedimento, ter uma informação a mais naquele registro histórico do produto com relação ao UDI completo daquele lote ou daquele número de série que está sendo produzido, e, a partir daí, você conseguir estabelecer a cadeia de rastreabilidade. Não apenas de quando o produto sai da linha de produção e é distribuído para o mercado, até um serviço de saúde ou até um paciente, mas também de forma retrospectiva, com relação à rastreabilidade dos componentes de produção desse produto. Então, a empresa vai ter que identificar, a 591 não especifica onde essa informação deve ser guardada, mas, de alguma forma, a empresa tem que encontrar um mecanismo dentro do sistema da qualidade dela, de onde essa informação tem que ser mantida. Ela só especifica que, a 591, que essa informação deve ser mantida pelo mesmo período de retenção de registros que está estabelecido na 665, que é a resolução de boas práticas de fabricação. Então, as mesmas regras que se aplicam ao arquivamento e manutenção de registros das informações do sistema da qualidade se aplicam à manutenção com relação à informação do UDI dos produtos que são produzidos. Tá? Então, o que está em desenvolvimento hoje é esse sistema de TI, que vai ser o sistema por receber as transmissões. Eu, particularmente, estou evitando utilizar um termo submissão, porque, muitas vezes, quando a gente falava submissão, até internamente, as empresas, as pessoas dentro da Anvisa, inclusive, estavam imaginando que isso seria tipo uma petição, feito via solicita, e que seria passível de uma análise da Anvisa, uma publicação em algum canto, e só aí, tipo, mais um registro adicional. Não é isso.
Tá? Então, a gente está evitando usar o termo submissão para não confundir com a submissão de registro, submissão de notificação, e eu estou preferindo utilizar o termo transmissão. São dados que devem ser transmitidos à base da Anvisa, né? Então, essa base de dados, ela vai, de certa forma, ter essas informações estratégicas sobre esse produto, vai ter um mecanismo de busca de consulta para a sociedade com relação a essas informações. E aqui é o suporte UDI, né? Depois eu vou falar sobre a parte de consultas. O suporte UDI que a 591 preconiza são 3 tipos, né? Quando a gente fala, vocês vão ouvir muito falar dessa sigla AIDC, que é a identificação automática e captura de dados automáticas. Então, é uma leitura por máquina, né? Por escaneamento, por código de barras. Ou então por meio do RFID, que também vai ser elegível por máquina. O que é que a 591 especifica? Mesmo que se implemente um RFID na rotulagem do produto que permita a identificação, à medida que ele passe por algum sistema logístico de identificação automática, ainda assim vai ter que constar nos rótulos uma das outras opções de suporte à IDC, bem como a identificação também da parte que é elegível por humano, pelo usuário, né? Que é essa parte numérica. Especifica também dentro da 591 as condições de excepcionalidades, onde, em decorrência do tamanho reduzido do produto, a gente sabe, a gente tem muitos produtos para a saúde que são muito pequenos, às vezes você não consegue nem fazer uma marcação, de fato, de um número de série diretamente no produto, dada a limitação de espaço. Então, ela traz também as excepcionalidades, onde você pode optar por colocar ou código de barra ou legível pelo usuário, mas ela já deixa claro que, se for um produto que vai ser utilizado fora de um contexto hospitalar, ou seja, um produto de uso doméstico, de atendimento em ambulâncias, onde o usuário que vai estar manuseando aquele produto não está num contexto hospitalar, obrigatoriamente deve conter a informação que seja legível pelo usuário, mesmo que isso signifique não ter espaço para a informação AIDC, né? Então, ele traz essas regras, e aí é preciso ler realmente a 591 e vocês identificarem em que categoria os produtos de vocês se enquadram e quanto às exigências da aplicação do suporte UDI. E onde vai ser a posição desse suporte? Essa também é uma dúvida muito constante que a gente recebe e responde no SAT, de não compreender adequadamente o que é... Opa, desculpa. O que é o suporte UDI na embalagem base, ou seja, aquela identificação única no produto em si. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. E nos níveis subsequentes, os níveis hierárquicos de embalagem, vamos dizer assim. Então, a 591, ela especifica, né, que você tem que ter esse UDI por identificação única desse dispositivo produzido. Aqui o UDI completa. Aqui eu trouxe só um exemplo do UDI, tá, gente, do device. Então, aqui, digamos que ele é 1001, nessa embalagem base. Essa embalagem base, ela vai ser comercializada numa caixa, ela vai ser entregue e distribuída na sua cadeia logística de distribuição, numa caixa onde ela tem 10 unidades do mesmo produto. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de uma embalagem secundária, né, que é uma caixa com 10 dispositivos médicos, então a quantitativa de 10, e essa caixa tem um UDI específico associada a ela, decorrente do UDI da embalagem primária, né? E assim ele vai fazendo. Se eu tenho ainda uma outra embalagem terciária, onde essa embalagem tem, digamos aqui, 5 caixas, onde cada caixa contém 10, eu tenho um quantitativo de 50, e eu tenho uma embalagem terciária com um UDI informando que isso daqui é uma embalagem terciária, e eu consigo rastrear essa informação até essa unidade de produto que contém dentro dessa caixa. E assim você vai de acordo com os níveis, tantos quantos níveis hierárquicos de embalagem tiver, até você chegar no que a 591 chama de container de transporte. E aí muita gente pergunta, o container é aquele container mesmo, aquele que a gente vê em navios para transportar? Não, não necessariamente. Foi um termo que foi utilizado,
que é aquela última caixa de transporte, onde o conteúdo dessa caixa não necessariamente vai ser um conteúdo fixo, né? Vai depender, por exemplo, de uma ordem de compra. Então, digamos, é uma empresa que ela fabrica vários produtos e ela recebeu uma ordem de compra de um determinado usuário, de um determinado hospital, onde ela vai ter, nessa ordem de compras, 3 caixas desse dispositivo médico e 3 caixas de outro produto. Isso vai ser montado de acordo com a demanda de venda e isso você coloca numa caixa só. Então, essa caixa que a gente está chamando de container de transporte, né? É o último nível onde o que está dentro daquela caixa não necessariamente é do mesmo produto, podem ser de produtos diferentes e de composições diferentes, né? Em termos quantitativos, o nível hierárquico das caixas e do UDI atribuído, na verdade, ela foi estabelecido para que a gente consiga rastrear o quantitativo de produtos dentro de cada dessa embalagem. Então, se você tem uma caixa onde esse quantitativo sempre está mudando, você não tem como atribuir o UDI para ele, porque senão, para cada ordem de compra, você teria que ter um DI para aquele produto. E aí, como é que eu faço? Olha, na caixa final, como uma medida de identificação, você vai colocar todos os UDIs, os últimos UDIs, né, que estão dentro dessa caixa e que é a grande caixa de transporte, para facilitar, por exemplo, no desembaraço aduaneiro, se for o caso, no transporte, para a transportadora, para ela identificar, e até para o próprio usuário, né, quando ele vai fazer o recebimento daquele produto, ele pode simplesmente só escanear os códigos que estão nessa caixa e já saber exatamente o que é que tem dentro dessa caixa. Tá? Então, para entender essa lógica de atribuição de níveis hierárquicos. Esses níveis hierárquicos, no sistema, vocês vão ter que informar. Então, o UDI-chave é o UDI da embalagem primária, mas vão ter campos dentro do sistema de transmissão da base de dados para que sejam informados os DIs das embalagens daquele produto e o quantitativo de produtos que estão dentro, associados a cada DI que está sendo informado. Tem também um que chega muita dúvida, que é com relação à unidade de uso, que é a Unit of Use. Vão ter situações onde o último produto, a embalagem base, desculpa, a embalagem base, ela não vai ter marcação. Por quê? Porque, na verdade, a apresentação comercial, de fato, do produto, ou seja, a embalagem de menor nível, ela é uma composição de vários produtos. Então, nesse caso, você não faz uma marcação direta na embalagem primária, porque o produto ele só vai ser comercializado dessa forma, e o usuário, ao retirar um produto dessa natureza, ele tem a informação do Unit of Use, que é um código também gerado pela entidade emissora que gerou o UDI dessa caixa, para que ele possa individualmente identificar cada unidade que está sendo consumida. Essa informação ela não vem marcada na embalagem do produto. Tá? Então, depende muito se vai ter Unit of Use para os DIs de vocês, da forma de apresentação comercial. Né? Se você comercializa o produto como uma seringa, que no caso exemplo, de forma individualizada, ou se você comercializa dentro de uma apresentação comercial de uma caixa com 50. E aí se aplicam também as regras subsequentes de embalagem. Então, nesse caso aqui, a gente considera como a embalagem primária esse menor nível de embalagem, né, que vai ser uma caixa com 50, e aí ela vai ter a marcação UDI, e você vai ter uma caixa secundária, aqui no exemplo, eu fui apenas até a secundária, que também vai ter que ter uma marcação UDI própria, sendo identificada como um quantitativo de 1000, né, tendo 20 caixas de 50 unidades dentro dentro dessa caixa maior, que é a apresentação. Então, o Unit of Use é exatamente isso, esse identificador que é atribuído ao dispositivo, médico individual. Aqui, um UDI não é rotulada ao nível da unidade de utilização. Né? O identificador da unidade de utilização do dispositivo deve ser atribuído quando a embalagem de menor nível, como esse exemplo, contiver uma quantidade de dispositivos maior do que 1. Então, isso se aplica aqui, gente. Pode se aplicar a seringa, dependendo da forma de apresentação, agulha, se apresenta, por exemplo, para lancetas, de glicosímetros, que você tem mais de uma unidade de utilização ali dentro, se aplica a luvas,
né? Então, tudo aquilo onde a menor apresentação comercial tiver mais de uma unidade, vai ter que ter um Unit of Use atribuído a esse produto. E também a gente recebe muitas dúvidas com relação ao kit. Então, nos anexos, para quem já teve a oportunidade de ver o UDI, de ler a 591, na parte dos anexos, ele traz alguns requisitos específicos, né? Todos os kits sempre vão ser marcados da mesma forma? Não necessariamente. É por isso que vocês têm que ler e ver onde a apresentação, a estratégia comercial da empresa se enquadra, para definir quais são os componentes do kit que, de fato, precisam de ter um UDI próprio ou não. O que a resolução fala? Que o fabricante do kit, ele é responsável por identificar o kit com uma DI, né? Então, o kit em si, ele tem que ter uma UDI do kit, né? Que inclua tanto o DI como o PI. E ele traz uma exceção, que são as bandejas de implantes ortopédicos, aqueles que vão para centro cirúrgico. Então, ela tem lá explicitamente que, nesse caso, apesar daquilo se enquadrar numa definição de kit da 591, ele está isento de ter um UDI atribuído, né? Então, cada UDI ele tem que ter o seu kit próprio, e vão ter situações onde os componentes do kit, eles não vão ter marcações próprias do UDI, e a 591 especifica essa condição, e vão ter situações onde, apesar de estar no kit e você ter um kit de identificação, um UDI para esse kit, os componentes do kit também vão ter que ter seu próprio UDI. Então, o conteúdo do dispositivo kit deve possuir o suporte da UDI na respectiva embalagem ou no próprio dispositivo, exceto, e aí ele traz a exclusão, descartáveis de uso único, que não possam ser utilizados fora do contexto do kit, ou quando esse componente não é um dispositivo médico, por exemplo. Às vezes ele está ali dentro do kit, mas isoladamente ele não é um dispositivo médico. E aí, nesse caso, ele obviamente não tem um UDI atribuído. Ou então, quando é numa situação como essa, tá vendo? É uma situação que, apesar de ter uma seringa, assim como essa seringa, ela foi embalada de uma forma que eu não consigo utilizar essa seringa em outro contexto, no sentido de que, a partir do momento que eu abro essa embalagem, que está estéril, eu tenho que utilizar todos esses componentes de uma vez só. Então, é uma utilização sistêmica. Nesse caso aqui, como eu tenho embalagens individualizadas, é possível que eu utilize essa seringa para outra finalidade. Então, nesse caso, ela vai ter que ter uma UDI própria. E outra situação onde ele precisa, se eu tenho vários kits diferentes que utilizam os mesmos componentes. Então, aí, cada componente tem que ter, então, também a sua UDI específica. Aqui, para dispositivos médicos configuráveis, ele também traz requisitos específicos. Então, tem muita dúvida de empresa, olha, meu produto é configurável, e essa configuração depende de como o usuário adquiriu o meu produto. Eu tenho todos esses acessórios disponíveis, com todas essas funcionalidades, mas o meu usuário ele pode comprar só um determinado pacote de acessórios para acompanhar o produto. Como é que eu identifico esse UDI? Aqui, gente, eu trouxe um exemplo de um monitor multiparamétrico veterinário, tá? Mas eu coloquei aqui a informação. A Anvisa não vai regulamentar dispositivos de uso veterinário, foi só para fins ilustrativos mesmo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O que a resolução fala? Que quando o dispositivo ele for configurável, na sua totalidade deve ser atribuído um UDI, que vai ser designado por UDI do dispositivo configurável. Então, assim como a gente tem o UDI kit, a gente tem o UDI que seja do dispositivo configurado. O UDI dos dispositivos configurados deve ser atribuído a grupos de configurações e não a cada uma das configurações dentro do grupo. Essa frase ela é bem complexa de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é. Então, se você tem um modelo que ele tem 20 acessórios, mas o usuário pode comprar apenas 5 por uma questão de funcionalidades que ele vai usar, isso vai ser muito comum em equipamentos, né? Isso não quer dizer que eu vou ter que fazer UDI para cada combinação possível de venda daquele meu conjunto. Você vai fazer um UDI único, um DI único para o equipamento e os 20 acessórios, tá? E toda vez que um usuário comprar uma identificação, você vai diferenciar isso pelo PI. E aí, como vocês diferenciam isso pelo PI e mantém essa rastreabilidade,
a empresa define dentro do seu sistema da qualidade. Então, pode estar associado a uma nota, a uma data de venda, onde você juntou todo aquele conjunto e despachou, e você tem essa rastreabilidade de saber que aquele UDI com aquele PI engloba exatamente aqueles acessórios, aquela configuração possível. Mas o DI em si, ele vai ser único para todo o conjunto, né? E a gente vai ter, assim, também, como tem kits, situações que a cada dispositivo configurável deve ser atribuído um UDI-PI, que é onde você vai fazer o controle, né, que eu já tinha mencionado. E, assim como em kits, vão ter situações onde componentes desses acessórios, digamos assim, desses dispositivos médicos configuráveis, vão ter necessidade da sua própria UDI, apesar de estar associado dentro da UDI do dispositivo médico configurável. Isso ocorre quando, gente? Quando isso aqui, eu acho que a forma mais fácil de vocês entenderem é quando isso aqui não for um acessório de uso exclusivo. Ou seja, obrigatoriamente vocês vão ter que registrar isso separado, porque isso é utilizado por outros equipamentos, por outros produtos. Então, nesse caso, apesar de ele estar incluído aqui, dentro do UDI-DI, eles vão ter que ter UDIs específicos. Aqui eu trouxe um exemplo de um cabo, digamos que esse cabo aqui não é um dispositivo médico, e, nesse caso, ele vai estar incluído no UDI-DI do dispositivo configurável como um todo, mas ele não tem específico, porque ele não é um dispositivo médico. E a gente vai ter situações onde o acessório, ou a parte configurável, né, desse conjunto, ele vai ter um UDI próprio associado ao equipamento, aqui no exemplo, né? No caso que isso aqui é um acessório de uso exclusivo, ou seja, eu não vou comercializar esse produto para outras finalidades. A 591, ela fala, em linhas gerais, talvez aí fique mais claro para vocês, todo dispositivo médico que, apesar de integrar um kit ou um dispositivo médico configurável, estiver disponível comercialmente, isoladamente, e isoladamente ele for um dispositivo médico, ele precisa de um DI próprio para esse dispositivo. Então, assim, vocês vão ter que fazer um exercício mesmo de avaliar quais são as configurações, as formas de venda, para identificar, dentro desses componentes que vocês têm, quais são os que precisam de um DI específico, né? Lembrando que o que vai diferenciar o UDI completo de uma configuração para o outro não é o DI, e sim o PI. Né? O PI é que vai ser o marcador para que vocês consigam fazer essa rastreabilidade nesse caso específico. E aqui a gente chega na nossa base UDI, né? Que é a base que está sendo em desenvolvimento e é a base que muitos de vocês estão... talvez esteja gerando essa angústia toda do setor. De fato, a gente começou a trabalhar nesse sistema em agosto do ano passado. Eu vou mostrar os timelines para vocês. Aqui eu trouxe as informações com relação aos metadados que compõem essa base. Como eu mencionei, o DI não é o UDI completo, é só o DI. Ele é a chave de acesso a essa base de dados. Então, essa informação aqui do UDI, né, ela vai servir como a chave de acesso, de indexação desses metadados. A submissão, ela pode ser realizada de forma individual, então o sistema está sendo desenvolvido nesse sentido. Essa submissão individual, ela é feita por formulários no seu navegador web, tal qual vocês já fazem o Solicita. Já adianto que não é o Solicita, é um outro sistema, mas que vai seguir a mesma lógica que vocês já estão acostumados de submissão de registros, né? E ele vai ter uma funcionalidade, que aí é uma funcionalidade que diferente do Solicita, que vai permitir a submissão em massa, que vai ser por meio de um arquivo XML. Né? Essa submissão em massa, vou falar um pouquinho sobre ela vai também poder ocorrer por meio de conexão direta à base de dados da Anvisa, e você enviar o arquivo por lá, ou então por uma comunicação máquina-máquina. Né? Então, vai se pedir uma chave de acesso, e a comunicação máquina-máquina vai ser feita independente da interação ali no processo de transmissão de um usuário. Tá? Essa base, vocês vão informar, é necessário que o produto já esteja regularizado, porque o start point, para que vocês possam preencher o formulário, é ter a disponibilidade do registro ou do número de notificação.
né? Então, ele vai trazer em abas, isso aqui está dividido em abas, eu vou mostrar um exemplo rápido para vocês de como é que ele está. Então, ele tem informações com relação ao UDI, que aqui vocês vão colocar quem foi a entidade emissora, qual é o número UDI, como é o nome desse produto internacional, mesmo que ele seja diferente do nome registrado na Anvisa, a gente quer manter, a gente precisa manter essa rastreabilidade, porque o nome que integra a base UDI a nível global é o nome atribuído pelo fabricante. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, ele acaba sendo o mesmo nome que é colocado no Brasil, mas, em algumas situações, por uma questão estratégica de mercado, o importador opta por mudar esse nome, né? Fazer adequações, e aí, se esse nome, a gente não mantém a rastreabilidade com o nome original, a gente não consegue fazer a identificação adequada desses metadados. Então, nesse primeiro momento, a gente quer, de fato, a informação do nome do produto, seu fabricante legal, mesmo que o nome seja diferente do nome com o qual o produto está registrado. Informação sobre modelo, sobre catálogos. Então, tem as informações que compõem esses metadados, eles são as informações que estão disponíveis no anexo da RDC 591. Tá? Eu não vou entrar em detalhe em cada um deles, porque a gente ia passar bastante tempo aqui. Ele traz também uma aba sobre características do dispositivo médico. Então, essas informações é para saber se o produto é estéril, qual foi o método de esterilização, se ele contém látex, se, apesar de não conter látex, ele pode ter resquícios de látex, em decorrência de ser processado numa linha de produção que tenha látex, né? Então, é mais por uma questão de alergias, né, da gente ter essa informação disponível. Sobre se ele requer uma esterilização prévia, se ele pode ser reprocessado, se ele não pode. Então, são informações chaves também que estão estabelecidas com relação às características do dispositivo médico, com relação também à armazenagem, a precauções, a contraindicações específicas desse produto. Termos técnicos. Os termos técnicos que o sistema do IMDRF adotou para o UDI global é o GMDN. E aí já me perguntaram, eu vou ter que comprar o acesso ao GMDN? A resposta é depende. Se for única e exclusivamente para cadastrar a informação da nossa base de dados, não, você vai ter como fazer a busca, mas se vocês quiserem fazer uso desse código GMDN, do termo ou das descrições para estratégias comerciais da empresa, por algum motivo, incluir essa informação nas instruções de uso, incluir essas informações na rotulagem, em nota fiscal, algo que não seja associado com a Anvisa, no sentido regulatório, sim, vocês vão precisar adquirir o código. Por mais que vocês já saibam qual é o código, vocês vão precisar ter o acordo formal com o GMDN por uma questão de direitos, de propriedade de direitos com relação ao código, né? O que foi cedido para a Anvisa e que está coberto é apenas para a submissão do UDI. Tá? Para qualquer outro tipo de uso do código, vocês têm que fazer um contrato individualizado com o GMDN. Tá? Mesmo que o código seja sabido, vocês podem ter problemas em utilizar de forma indevida esse código. A gente tem a informação dos UDI, os DIs, né? Faltou um U aí, os UDIs alternativos e secundários, que são exatamente os de níveis hierárquicos de embalagem, que devem ser informados aqui, e se existe o Unit of Use para esse produto em questão. Tem uma aba, que é uma aba de regularização sanitária, que ela está integrada com DataVisa, que é o nosso sistema de registro de produtos. Então, vocês vão ver que essa aba aqui ela não é editável, porque ela importa automaticamente os dados que estão disponíveis no DataVisa. E é aqui que a gente vai conseguir fazer o vínculo, por exemplo, com o nome comercial, se ele for diferente do nome comercial que está informado aqui, a gente consegue ter essa rastreabilidade. Né? Então, aqui, nessa aba de regularização sanitária, você vai ter registro, você vai ter detentor do registro, CNPJ, as informações básicas com relação ao produto. E informações suplementares, que é a última aba, que ela para informar link de acesso de instruções de uso, se tiver disponível, informar contato do saque do usuário, que o usuário pode ter acesso com relação àquele produto, e duas datas muito importantes. Uma data
é a data de descontinuação do produto, ou seja, a data em que esse produto não vai estar mais disponível no mercado brasileiro para venda, embora ele possa estar sendo utilizado ainda nos hospitais, os que tiverem sido comercializados. Obviamente, essa é uma informação que vocês não precisam mandar de pronto, porque muitas vezes você lança o produto, você não sabe quando é que você vai descontinuar, né? Mas é uma informação que ela deve ser alimentada tão logo a empresa saiba uma data em que aquele produto não esteja mais disponível, porque isso vai inativar esse UDI na base. Ele não vai ser apagado, o histórico vai ser mantido, quem fizer a busca vai identificar esse UDI, mas vai estar informado que esse produto foi descontinuado no mercado brasileiro. Tá? Então, vai ter essa rastreabilidade. E a data de publicação. E aí muita gente perguntou, gente, vai publicar em diário oficial? Não, não vai publicar em diário oficial. Foi um termo que veio das discussões do MDRF. É a data na qual a empresa quer que aquela informação seja publicizada no site da Anvisa. Às vezes, ela está lá numa estratégia comercial, ela vai fazer um lançamento global de um produto, mas ela não quer que a informação já fique disponível agora. Ela quer que isso seja disponibilizado de forma igualitária em todas as autoridades regulatórias no lançamento global, por exemplo, de um produto. Então, ela pode programar, embora ela já tenha transmitido a informação, ela pode programar a data em que ela quer que aquela informação fique pública no site. O que é importante? Ela tem que estar pública no dia que o produto for comercializado, né? Então, você pode transmitir hoje e colocar uma data de publicação daqui a 2 meses, mas vocês têm que ter ciência que, nesses 2 meses, o produto, se ele for para o mercado, vocês têm que voltar e alterar a data de publicação para a data em que o produto, de fato, entre no mercado e esteja disponível a informação. Aqui eu trouxe um exemplo, olha, das abas. Eu não trouxe todas as abas, trouxe o GMDN, que talvez seja o que a gente mais recebe questionamentos com relação a como é que vai ser essa busca no GMDN. Então, a gente tem um acordo, a Anvisa tem um contrato com o GMDN para a utilização da sua base, né? Então, a gente tem que manter os requisitos, a gente não pode permitir, por exemplo, que vocês consigam baixar essa base na sua forma integral. Então, se você já souber o código GMDN do seu produto, você pode simplesmente digitar o código nesse campo e automaticamente ele vai preencher os demais campos. Se caso eu não sei o código do meu GMDN, você pode clicar na lupinha e vai aparecer essa tela, e aqui você pode fazer busca com no mínimo 3 caracteres informados, seja pelo descritor, seja por um código, o que quer que seja, e ele vai aparecer, embora que ele só está em inglês, porque foi quando a gente tirou o print, ele vai aparecer em português, preferencialmente, e em inglês. Por quê? A base de GMDN ela não foi totalmente traduzida para o português. Então, existem termos, principalmente os termos mais novos, que só estão disponíveis em inglês. Então, a gente colocou, sempre vai aparecer em português e em inglês. Deve-se selecionar sempre, preferencialmente, o termo em português, porque é isso que vai ficar disponível externamente para consultas. Em não existindo a opção em português, se seleciona o termo em inglês que está disponível. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de desenvolvimento. Eu já estou com o meu tempo já estourando. Como a gente estruturou o desenvolvimento da nossa base de dados, né, o sistema de transmissão. Então, como eu falei, a gente começou os nossos trabalhos em agosto do ano passado, do desenvolvimento do sistema. Ele é um sistema, embora com poucas informações, ele é um sistema extremamente complexo, porque ele tem muitas interações e validações, integração com o nosso sistema DataVisa, então a gente tem que fazer isso com muita cautela e com muito cuidado para ter certeza que, de fato, a gente está puxando as informações dos lugares certos, né? Então, a gente primeiro fez uma definição do escopo do sistema, de como seria, como a gente tinha em mente o que esse sistema deveria incluir. Definimos os objetivos do produto, definimos o perfil das personas e suas necessidades. Então, setor regulado, Ministério da Saúde, ANS, todas as possíveis pessoas, hospitais, a própria Anvisa, dentro da Anvisa, áreas diferentes da Anvisa,
a GTEC, a CEPROD, o pessoal de monitoramento econômico, quais são as necessidades de cada uma dessas pessoas dentro do sistema, né, para a gente conseguir estabelecer quais os requisitos que esse sistema teria que ter para atender às necessidades de cada uma dessas pessoas, que elas vão ser diferentes, vão ser necessidades diferentes em cima da mesma base. A partir daí, a gente descreveu as funcionalidades do sistema para realizar cada jornada de cada usuário dentro do sistema. Fizemos uma priorização das funcionalidades em termos de qual era o esforço para o desenvolvimento dessa funcionalidade, qual a importância dessa funcionalidade para o negócio do sistema e qual a importância disso na experiência do usuário, considerando as personas definidas. E nós definimos uma sequência de desenvolvimento de sprints, que não necessariamente é a sequência de utilização do sistema, né? Então, essa é uma metodologia de desenvolvimento que ele utiliza uma abordagem interativa e incremental, né, onde a gente tem loops de feedbacks mais curtos, a gente tem entregas mais curtas, eu vou falar sobre o piloto com relação a isso. A gente permite, por esse método, uma adaptação frequente do processo, porque a gente pode corrigir a rota com o avião em curso, né, então a gente consegue ver se a gente está indo para o caminho certo. A gente consegue fazer repriorização de necessidades desses requisitos. A gente tem os planos, podem ser atualizados, e você tem entregas frequentes. Então, nesse exemplo aqui do que seria o iterativo, você ter um refinamento até um produto final, ou seja, você vai ter um mock-up, depois você tem protótipos, até você ter, de fato, um produto final. Ele é incremental, no sentido de que você vai fazendo ele por partes, as entregas são particionadas, o sistema foi subdividido por funcionalidades, então você vai fazendo partes, integrando essas partes até você ter um sistema final. E essa abordagem ágil, né, que utiliza a implementação dessas duas técnicas, né, iterativo e incremental, até que você tenha, de fato, o produto final. E aqui é mais um exemplo de como ele se dá. Então, a gente vai fazendo etapas iterativas que se repetem para cada uma das sprints, para cada uma das entregas. A gente está aqui na entrega 2, a gente já conseguiu passar, e estamos na fase de validação da entrega 1, que eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente, do piloto, né? Então, essas etapas elas vão se repetindo, a gente partiu dos requisitos que são mais importantes para os requisitos que são menos importantes no sistema, até a gente ter um produto mínimo viável, que é o MVP, que é o produto que vai ficar disponível para que as empresas possam utilizar. É o produto que vai para a produção, né? E aí os fluxos de transmissão. Como eu falei, a gente tem uma transmissão que é individual, tá? Que é via navegador web. Então, é disponibilizado login e senha. As empresas vão ter acesso pelo mesmo login e senha do Solicita, embora por outro link, tá? Então, ela entra nesse sistema, ela vai selecionar a empresa, tal qual como é feito hoje no Solicita, o CNPJ que ela está representando e para o qual ela quer submeter. É importante selecionar o CNPJ a qual o registro esteja vinculado, porque o sistema ele faz essa crítica, ele só vai permitir que a empresa submeta dados de UDI para os produtos que são dela, né? Para a gente não ter problemas de submissões equivocadas dentro do sistema. Então, é feito o preenchimento do formulário com aquelas abas. O sistema permite que você gere um rascunho, ou seja, apesar de serem informações básicas, você pode preencher rapidamente, mas talvez seja uma informação que eu tenho que pegar ainda da minha matriz, que está fora, e eu não vou conseguir finalizar hoje. Então, ele permite a geração de rascunhos. Você tem a transmissão, que é o envio oficial dos dados. Ele permite que você faça alterações conforme o período de carência e regras que são aplicáveis, que permitem alterações específicas, até que se informe a descontinuação desse produto. Quando a descontinuação é informada, lá na última aba, ele vai automaticamente, a partir daquela data, informar que aquele UDI está inativo, nessa data de descontinuação. Então, esse é o fluxo, gente, da submissão individual, produto a produto. A gente sabe que, para muitas empresas, isso é inviável, dado o quantitativo de apresentações e modelos. Por esse motivo, a gente vai ter um sistema de submissão em massa, que vai ser em XML. Tá? Como é que ele é feito? Ele pode ser feito via navegador web, você seguindo o mesmo caminho do preenchimento de formulário, sendo que, ao invés de preencher o formulário, você selecionar submeter XML, e ali você vai fazer um upload do arquivo e submeter. Ou então você pode fazer isso por meio de máquina a máquina. Como é que é isso? Você pede uma autorização para conexão,
Tá? Então, você obtém uma chave de acesso para você poder se comunicar com o sistema da Anvisa, a máquina lá poder se comunicar, é gerado um arquivo XML, a gente está discutindo o nosso padrão HL7-SPL, para isso a gente vai ter reuniões agora com HL7, esse módulo ainda está em desenvolvimento, a gente está discutindo ainda requisitos com relação a ele, e ele é gerado pelo sistema da empresa. Então, a Anvisa ela não vai disponibilizar um sistema que gere esse XML. Né? Cada empresa vai ter que desenvolver. Ela vai disponibilizar as regras de como essa mensagem deve ser montada. Né? De qual é a informação, de qual é a estrutura que esse XML tem que ter. Mas isso é algo que a empresa vai ter que gerar por ela. Uma vez que ela tem esse arquivo e ela tem a chave de acesso, ela pode fazer a transmissão. O sistema vai analisar esse arquivo recebido de forma automática e vai encaminhar a resposta. A resposta, ela vai ser com relação ao sucesso, se tudo foi recebido, tudo está preenchido adequadamente e foi, a informação foi registrada na base, ou então se houve alguma falha, seja na transmissão ou no recebimento daquela informação. Um campo que estava errado, um campo que estava faltando. Então, o sistema vai estabelecer esses mecanismos de comunicação com o usuário ou então com a própria máquina. Se for de máquina a máquina, ele vai devolver o XML também informando quais foram os problemas. Se a submissão foi pelo usuário, ele vai encaminhar um e-mail listando explicitamente quais foram os problemas em cada um dos campos identificados para que possam ser corrigidos e retransmitidos. E, do mesmo jeito, a gente tem a descontinuação, que vai inativar o UDI. Quando um novo UDI é possível? Vocês viram lá que eu falei que alterações são possíveis com relação ao UDI. Quando é que isso é possível? A RDC 591, ela bloqueia algumas informações, alguns metadados que são chaves, né, que são o core, digamos. É o coração do sistema de metadados. Esses metadados, uma vez transmitidos e registrados na base, eles não podem mais ser alterados. Se eles precisarem ser alterados, há necessidade da emissão de um novo DI. Então, o DI vai ser inativado e vocês vão submeter um novo DI para aquele produto. Né? Então, é no sistema de alteração. Quais são essas informações? Nome comercial, tal qual o indicado pelo fabricante, não o nome que está no DataVisa, o nome do fabricante. Né? Então, se esse nome mudar, tem que ter um novo DI. Indicação de modelo ou apresentação comercial do dispositivo, características dimensionais clinicamente relevantes, se ele é rotulado como dispositivo de uso único, por dispositivo estéreo, se ele requer uma necessidade de esterilização antes do uso, quantidade de dispositivos fornecidos numa embalagem, também requer um novo UDI, e informações sobre advertências, contraindicações críticas, por exemplo, se ele contém látex ou não. Então, qualquer atualização nesses campos específicos, eles vão requerer um novo UDI, e a gente tem um período de carência, porque, obviamente, às vezes a empresa pode ter informado o nome comercial faltando uma letra, e ela só se deu conta depois que isso foi publicado. Então, tem um período de carência que hoje a gente está trabalhando com uns 15 dias. Então, depois que esse dado é publicado no site da Anvisa, está disponível para consulta, a empresa tem 15 dias para fazer qualquer alteração que ela ainda queira. Depois de 15 dias, esses campos vão ser bloqueados. Pode-se alterar as outras informações que estão lá, por dentro da ferramenta ou por dentro de uma submissão em massa, mas esses campos aqui, eles não são mais passíveis de alteração. Tá? Então, é muito importante estar atento a esse período de carência, no qual as alterações ainda são permitidas. Cadastro de usuário terceiro. Então, essa é uma funcionalidade que o nosso sistema também vai ter. A própria 591, isso vem de uma recomendação do IMDRF, é que os sistemas permitam que o próprio fabricante, mesmo que seja estrangeiro e que não tenha relação direta com aquela autoridade regulatória, ela possa gerenciar as informações nessa base de dados. A gente hoje tem uma dificuldade, e não é apenas do UDI, a própria inspeção também tem, porque os nossos sistemas, e cada vez mais migrando agora para os sistemas de integração na base GovBR, a gente depende de um CNPJ ou de um CPF válido para conseguir fazer a conexão nos sistemas da Anvisa. Então, essa é uma limitação. A gente
tentou contornar isso. Por quê? O cadastro único, ele fala, o UDI, a 591, ela fala que antes de colocar o dispositivo no mercado, o fabricante, ele deve atribuir. Então, a responsabilidade de atribuir o UDI e colocar na rotulagem, o suporte do UDI, é do fabricante, né? E ao dispositivo e aos seus níveis de embalagem. O detentor da notificação, qual é a responsabilidade dele? Assegurar a transmissão das informações, que elas estão corretamente apresentadas e transferidas à base de dados de UDI. Então, tem aí uma responsabilidade compartilhada. O fabricante de atribuir o UDI e o detentor do registro de transmitir essa informação e de manter essa informação atualizada. Contudo, ela permite que o detentor do registro delegue, sob sua responsabilidade, o fabricante a fazer a transmissão dos dados, né? Então, como é que ela vai fazer essa delegação? Por meio do sistema. Ela vai logar com seu login, senha de acesso, o seu login e senha de acesso, e ali ela vai cadastrar o usuário a quem ela quer delegar a responsabilidade da submissão dos dados. Ao cadastrar esse usuário, ela vai ter que informar qual é o nível de permissão desse usuário. Ela pode dar permissão a todos os produtos que estão sob sua responsabilidade, todos os seus registros, ou então selecionar um conjunto de registros para qual aquele fabricante tem permissão de submeter o UDI em nome do detentor do registro. Quem vai fazer essa gestão é o detentor do registro, não vai ser a Anvisa, né? Então, vai ter um sistema de verificação, obviamente, a pessoa cadastrada vai receber o e-mail, mas vai ser responsabilidade do detentor do registro assegurar que só quem vai ter acesso à senha, a login, sejam, de fato, pessoas autorizadas, né? Essa é um critério de segurança que a Anvisa não vai ter como fazer essa verificação. Então, vai ficar a cargo do detentor fazer isso. E os relacionamentos possíveis, né? Esse UDI, ele vai poder estar associado, e essa é uma, digamos, toda vez eu aperto no lugar errado, é uma característica bem brasileira, do Brasil. Os outros sistemas de UDI não têm isso, pelo menos os que já estão implementados, nem o do FDA, nem o da Europa, no sentido de que, principalmente no FDA, que foi o que a gente mais utilizou como referência, a gente pode, no Brasil, ter o mesmo produto registrado por vários importadores diferentes, né? Como é o mesmo produto, e a gente está falando de identificação única, ele vai ter o mesmo UDI, né? Então, apenas no sistema do Brasil, pelo menos dos que eu vi, é que vai ser permitido você fazer uma associação desse UDI a vários detentores diferentes. E o sistema ele vai ter mecanismos para fazer essa gestão. De forma que, nessa situação, é muito recomendável que quem faça a submissão dos dados seja o fabricante estrangeiro do produto, né? Porque ele mantém uma informação única de todos os dados submetidos. Porque a gente não pode ter inconsistência de informações para o mesmo UDI submetidos por importadores diferentes. Então, o que é que o sistema faz? O sistema faz uma crítica. Quando se informa o UDI no cadastro, ele verifica se aquele UDI já existe na base. Se aquele UDI já existe na base, ele vai informar para o usuário, olha, esse número ele já foi cadastrado. Para o número de registro tal, notificação tal, do detentor tal, esse é o produto e esse é o fabricante legal. Corresponde ao mesmo produto? Se corresponder ao mesmo produto, a gente estiver falando de o segundo importador para o mesmo produto, ele vai clicar sim, e aí ele não vai precisar preencher todas as informações. Porque, nesse momento, o sistema simplesmente vai fazer o vínculo. Vai estabelecer esse segundo vínculo com as informações que já estão na base com relação àquele número de registro. Tá? O que é que ele vai ter que preencher? SAC, que pode ser diferente, às vezes ele tem um SAC próprio dele aqui no Brasil. Informação do site, do importador, data de descontinuação, porque ele pode descontinuar o comércio daquele produto em tempo diferente do outro importador, e a data de publicação. Então, são só essas informações que ele pode alterar. Se ele olhar nas informações que vão estar lá, vão estar todas bloqueadas, aí identificar, olha, essa informação está errada, ele vai ter que entrar em contato com o fabricante do produto e esclarecer se, de fato, aquela informação está errada, e aí sim o fabricante fazer a correção, e nesse momento ele vai fazer a correção para tudo, né? Para todos os registros vinculados. E ainda vai ter a opção
de um mesmo registro, ele ter um UDI/DI de um produto original, um produto novo, e de um produto recondicionado, reprocessado, né? Então, os produtos que são hoje recondicionados, por exemplo, eles vão ter que ter... Opa, gente, desculpa. Estou terminando e não aprendi ainda a usar isso. Eles vão ter que ter um UDI próprio. Ele não vai poder utilizar o UDI do produto novo no mercado, né? E aí tem uma nova submissão. Então, onde é que a gente está hoje? Hoje, a gente, como eu falei, a gente iniciou em agosto, a gente passou por todas essas etapas e estamos aqui. Em termos de planejamento de finalização do sistema, a gente está trabalhando com um horizonte de julho de 2024. Obviamente que talvez a gente vá ter que dilatar um pouquinho esse prazo, em decorrência não da construção do sistema em si, mas dos processos de validação. Eu vou falar do piloto. A gente fez dessa primeira entrega, lembra que a gente falou em sprints, né? Que são realizadas e entregas ao longo do sistema. A gente está fazendo a validação piloto com algumas empresas com relação a essa entrega, e aí a gente precisa, de fato, ter uma dilatação nesse prazo por conta das validações, não necessariamente por conta do desenvolvimento do sistema, que a gente espera, de fato, ter esse sistema concluído em julho. Tá? Então, qual foi esse teste piloto? Rapidinho, para a gente poder finalizar. Nós selecionamos 10 empresas, e aí surgiram, obviamente, perguntas quais foram os critérios. Então, assim, gente, os nossos critérios foi tentar juntar 10 empresas que fossem o mais heterogêneas possíveis. Que a gente tivesse produto nacional, a gente tivesse importador, a gente tivesse material, equipamento e in vitro, não necessariamente em todas as empresas, mas que a gente tivesse representatividade de todos os 3 segmentos, de empresas que pudessem ter software, que a gente queria ver como o sistema se comportava com a alimentação das informações de software, empresas de portes diferentes, de classes de riscos diferentes. Então, o critério foi esse, né? A gente conseguir pegar uma amostragem geral. Ah, mas eu gostaria muito de ter participado, eu queria que minha empresa tivesse sido selecionada. Na verdade, a gente optou por só pegar 10, porque nesse primeiro momento a gente precisava de um ambiente mais controlado. A gente está com os prazos muito curtos. Se a gente abrisse para um número muito grande de empresas, quer dizer que a gente ia receber um número muito grande de feedbacks, então a gente teve que fazer um trade-off. Obviamente que um número grande de feedback é bom, mas, em decorrência do tempo que a gente teria que processar todas as informações, iria ficar inviável. Então, a gente optou por ter um número mais reduzido, mas de um grupo mais heterogêneo, que permitisse a gente ver problemas base do sistema que foi desenvolvido até então. Obviamente que a gente sabe, quando o sistema entrar em produção de fato, em uso, em larga escala, outros problemas surgirão, mas a gente espera que esses problemas base tenham sido sanados. Né? Então, apenas aqui alguns impactos, eu não vou ler cada um deles. Então, como é que o UDI está sendo esperado, não só pela Anvisa, pelo setor regulado, mas os impactos que isso vão ter em toda a cadeia de distribuição, em todo o ciclo de vida. Então, a gente tem a parte de integração de bases de dados, então aqui um impacto significativo com relação, por exemplo, ao SIGTAP, ao RENAME, a própria Conitec, quando você for identificar nos estudos dispositivos equivalentes, o UDI ele pode ser uma boa ferramenta para isso. Obviamente que a gente sabe que isso não vai ser da noite para o dia, isso vai levar tempo. Na Anvisa, na integração dos dados, DataVisa, Notivisa, notificação de eventos adversos, a parte de desembaraço aduaneiro também, que vai facilitar, agilizar esses processos. Na parte de regularização, e aí que eu chamo, a gente falou muito essa semana sobre o processo de reliance, então a identificação pelo UDI no processo de reliance vai facilitar muito a identificação do produto, já aprovado pelas autoridades reguladoras reconhecidas, né? Evitar o retrabalho, né? O suporte na identificação com relação a planejamento e execução de inspeções de PPF, a parte de, por exemplo, das notificações, que aí depende de ter uma instrução normativa da GTEC, regulamentando como isso tem que ser feito. E dentro dos serviços de saúde, a parte de estoque, de patrimônio, eles podem fazer esse controle internamente por meio do UDI. Né? E aí, os prazos. Eu acho que é a grande angústia da maioria de quem está aqui. Eu trouxe para vocês hoje o retrato atual. Tá? A gente está internamente discutindo
obviamente que sobre uma possibilidade de a gente estender esses prazos. A gente não tem isso ainda definido. É um estudo que está sendo feito, que está dependendo do feedback que a gente vai receber das empresas, para a gente sentir exatamente de quanto vai ter que ser a dilatação do prazo de validação do sistema. Então, isso também vai impactar. Está impactando também o quantitativo de questionamentos que a gente vem recebendo das empresas, de dúvidas ainda muito básicas, demonstrando que talvez não tenham a maturidade suficiente da indústria para a incorporação disso. Então, gente, eu sei que muitos estão com o coração aflito com relação a esses prazos, mas eu quero dizer para vocês que essa preocupação também é nossa. A gente não quer, de forma alguma, lançar um sistema que vá trazer mais problema do que solução, né? Então, estamos em fase de discussão, a gente vai receber, o plano, a resposta do piloto estava prevista para acabar essa semana. A gente vai dar uma dilatação, porque a gente entende que a hospitalar deu um atraso nas empresas que estão validando. A gente vai processar esses retornos, vai ver qual é o impacto disso, de quanto isso vai impactar no desenvolvimento do sistema até o final. E a gente vai avaliar toda essa conjuntura, tá, junto com a diretoria. Então, não vai ser uma decisão tomada de forma isolada por mim ou pela GTTPS, vai ser uma decisão da casa, da ADICOL, vai ser levada à ADICOL e a gente vai avaliar como isso vai ser tratado. Tá? Então, só para a gente ver como é que estão os prazos hoje. Eles estão definidos no artigo 15 e ele tem, na verdade, eu diria, 4 aplicações básicas do UDI e que, às vezes, pode tornar a leitura desse artigo um tanto quanto confusa, que é atribuir o UDI e aplicar os suportes de UDI, que é responsabilidade do fabricante. Tá? Transmitir as informações das bases de dados, que é responsabilidade do detentor, podendo ser delegado ao fabricante, e transmitir a UDI nas notificações de eventos adversos. E aí eu marquei de cores diferentes, por quê? Porque você tem que ler esse artigo considerando os seus parágrafos, para entender esses prazos. Então, para atribuir a UDI e aplicar o suporte de UDI, se estabeleceu um prazo de 2 anos e meio para a classe 4, a partir da vigência da resolução. A vigência dela foi 10/1/2022. Ela é de 2021, mas ela teve um período de vigência só em 2022. Então, é 2 anos e meio a partir dessa data, o que dá 10/7/2024, né? Que é daqui a um mês e alguns dias, praticamente. 3 anos para os produtos da classe de risco 3, o que dá 10/1/2025, 4 anos, 2, 10/1/2026, e 6 anos, classe 1, que dá 10/1/2028. Isso, gente, para atribuir e aplicar o suporte, não para transmitir. Por quê? Para a transmissão, ele tem um parágrafo que diz que os prazos estipulados no caput para transmitir as informações iniciarão a partir do momento que a Anvisa publicar a instrução normativa. E essa instrução normativa, ela só vai ser publicada com o sistema finalizado, tá? Para a gente poder trabalhar com prazo. Isso quer dizer o quê? A partir do momento que essa IN for publicada, para os produtos classe 4, vão ser mais 2 anos e meio para frente, para que eles sejam obrigados a transmitir a informação. A informação UDI já tem que estar no rótulo. Tá? Mas transmitir os metadados para a Anvisa vão ser 2 anos e meio a partir da publicação dessa IN. Tá? Isso quer dizer que eu não posso transmitir, já que o sistema está disponível? Pode, de forma voluntária. Ela vai ter uma transmissão obrigatória para a classe 4 a partir de 2 anos e meio da publicação da IN, aí é obrigatório. Tá? E a mesma coisa, eu não trouxe o parágrafo, mas é o parágrafo 4º, que fala da transmissão da UDI nas notificações de eventos adversos. Também depende de uma instrução normativa e vai ser diferente da instrução normativa de transmissão de dados, e ela vai ser tratada pela GTEC. Tá? Não vai ser de responsabilidade da GTTPS. E nós temos outros prazos, que aí está no parágrafo 1º, que eu trouxe aqui só para deixar claro, que é o suporte do UDI no próprio do dispositivo de forma indelével. E o que ele diz? Que essa exigência de ter essa marcação no dispositivo, ela é aplicável 2 anos após o final dos prazos do caput. Né? Então, isso quer dizer o quê? Para os produtos da classe 4, isso só é obrigatório a partir do 10/7/2026, classe 2 em 2027, classe 3 em 2027, 2 em 2028 e classe 1 em 2030. Tá? Então, tem esse período de transição. E aqui, apenas para deixar claro
que já existe UDI para alguns produtos obrigatórios no Brasil. Né? Então, os produtos que integram hoje o RNI, o Registro Nacional de Implantes, né, que são os estentes de artérias coronárias, os farmacológicos de artérias coronárias e os implantes de artroplastia de quadrilha e de joelho, desde a vigência da norma, que foi 21 de 2022, já é obrigatório o UDI na etiqueta de rastreabilidade desses produtos. E aqui, para finalizar, eu já estourei meu prazo de tudo que eu tinha direito, quais os nossos próximos passos? Bom, nosso objetivo maior agora é finalizar a solução de TI para a transmissão dos dados, né, para o sistema UDI. A partir daí, publicar a instrução normativa, publicar a instrução normativa, que a gente já vai começar a trabalhar no texto dessa instrução. Essa instrução ela vai trazer as regras das alterações, as regras para gerar rascunho, vai falar sobre a data de descontinuação, as regras de inativação. Então, tudo vai estar nessa instrução normativa, tá, para deixar claro. E aqui eu coloquei uma expectativa de conclusão, considerando as validações do sistema finalizadas, né? Que é final de 2024. Mas a gente espera que a gente consiga terminar isso quanto antes. O sistema em si, a gente quer finalizar em julho de 2024, esse é o nosso timeline, com a empresa de desenvolvimento, e tendo aí uma margem de 3 a 4 meses até o final do ano para a gente concluir a instrução normativa, que a gente vai ter que avaliar se ela vai entrar em consulta pública, qual vai ser os trâmites internos, e finalizar as validações. A gente só quer soltar o sistema quando a gente tiver certeza que ele está, eu não diria 100%, que essa certeza a gente nunca vai ter, mas que ele traga o mínimo de impacto possível para o setor regulado, né? E que a informação, a gente consiga fazer essa transição de uma forma mais suave, sem grandes atropelos, sem grandes preocupações, nem para vocês, nem para a gente na parte regulatória. Bom, gente, eu peço desculpas, eu passei, era muita informação para passar para vocês, mas eu espero que tenha ficado claro e eu fico à disposição para responder qualquer dúvida ou pergunta. Obrigada. Bom, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, nem as que eu tenho aqui, nem as que foram geradas na cabeça de todo mundo aqui, mas antes de tudo, doutora Vivian, queria parabenizar pelo trabalho da Anvisa no UDI. Nós fomos surpreendidos positivamente, né, com todo esse trabalho que a Anvisa tem feito, com programação racional de entregas aí, menores, com MVPs, com trabalho com as empresas para tentar entender realmente como está sendo a experiência do usuário. Então, a gente está muito orgulhoso, né, com a Anvisa trabalhando com metodologia ágil. E também agradecer a paciência de retomar conceitos básicos do UDI, embora complexos, né, para todos nós. Então, muito obrigada por sempre também disseminar o conhecimento. Eu não tenho tempo para muitas perguntas, mas a primeira ela tem a ver com os prazos. E aí, antes de falar da base de dados, queria falar dos prazos para a posição na rotulagem. É particularmente assim, muito importante por conta das postergações que a gente tem aí de MDR e IVDR, e aí estou falando um pouco mais assim de fabricantes nacionais que precisam atender as diversas normativas, né? Tanto a normativa do Regulamento Europeu, por conta de uma exportação, mas também porque precisa seguir aquilo que especifica a 591. E aí, conciliar todas essas alterações de rotulagem é um desafio, principalmente quando a gente fala de fabricação nacional. Além das reclassificações da 751, né, que quando você pegou um classe 2 que foi para 4, ele entrou no prazo mais curto, né? Isso acontece com classe 3 também, né, que também alguns classe 3 subiram para 4, mas também vários classe 2 que a gente estava, né, pensando lá para frente, que eles vieram para julho. Basicamente. Som. Oi. Então, queria entender se vocês estão considerando essas questões e se existe alguma previsão para isso acontecer ou não. Se a Anvisa já decidiu que não. Bom, a gente não decidiu, eu já comecei assim, eu vou começar assim. A gente entende a preocupação das empresas com relação à adequação de rótulos.
principalmente quando tem que adequar rótulo para várias jurisdições diferentes. E a gente sabe que isso tem um investimento da empresa, não é algo que ela faça da noite para o dia. Olha, a partir de amanhã eu vou colocar, não vou mais colocar, retira. A gente sabe que isso tem impacto em estoque, tem impacto em distribuição. E é por isso que a gente pretende ter uma reunião ainda essa semana com a diretoria, para definir o que vai ser feito, de fato, com relação a esses prazos. A gente está sensível a essa preocupação de vocês com relação a isso. A gente sabe que isso trará um impacto grande, principalmente muita gente preocupada. Olha, eu vou ter que fazer uma importação grande agora, esses produtos vão chegar, eles ainda não têm UDI, mas quando provavelmente eles vierem a ser distribuídos, já vai estar valendo a regra, e aí o que é que eu sigo? Eu já trago agora. A gente sabe que isso impacta, a gente vai pedir um pouquinho realmente de paciência, e a gente pretende, essa semana, ter essa reunião, e eu não posso afirmar para vocês categoricamente que sexta-feira eu tenho a resposta para dar, mas que a discussão vai ser feita essa semana, com certeza, né, para a gente definir e transmitir para vocês o quanto antes, para que vocês possam se planejar adequadamente para a entrada em vigor. Tá? Então, com relação a isso, é o que eu posso colocar agora. Muito obrigada, já nos deixa feliz, né? E aí, em referência à base de dados, de acordo até com as nossas conversas em particular, a gente percebeu que alguns campos novos, né, que não estão definidos na 591, e que, né, de alguma forma, afetam todo o planejamento que as empresas vinham fazendo. Até um deles, talvez inocentemente, nós pensamos que não entraria, que seria o número de registro. Tá. Não pensávamos que ele entraria, né? E a gente entendeu que existe toda uma programação da plataforma que ela permeia o número de registro. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar, mas em relação a esses campos novos, né, a Anvisa ela pretende passar por todo o processo de boas práticas regulatórias para dar essa oportunidade de manifestação social? Com relação ao número de registro, essa foi uma necessidade do sistema, porque a gente tinha que ter meios de controlar que só quem está submetendo o dado UDI é, de fato, o detentor do registro. E a única forma que a gente tem de fazer isso é pelo número de registro. Não tem outro caminho de ser feito isso, né? Eu tenho que fazer essa vinculação para evitar que qualquer pessoa entre e submeta um UDI e vincule a um determinado produto. Então, essa foi uma necessidade de requisito de estruturação do sistema, né? Se você olhar bem, tanto o sistema do FDA quanto o da Europa possuem esses campos, sendo que eles têm outras denominações. No EUDAMED é o número do certificado de marcação CE, que está lá, que seria o equivalente ao nosso número de registro. E é algo que não está explicitamente também na normativa do IMDRF. Mas foram vínculos que foram necessários de serem colocados para que os sistemas pudessem ser implementados. No FDA tem o número do 510K, tem o número do PMA, que é vinculado. Então, vai ser muito difícil, eu diria que praticamente impossível, a gente ter um sistema que seja totalmente idêntico em todas as jurisdições, porque a gente tem estruturações e realidades diferentes que precisam adaptar, né? Então, a gente tentou manter, na maioria dos casos, os campos os mais parecidos possíveis, considerando o tipo de informação, se ele é um checkbox, se ele é sim ou não, a lógica construtiva daquelas respostas, para poder fazer essa associação. Mas vão ter informações que elas vão ter que estar por uma necessidade do sistema. E aí, realmente, a gente não pretende fazer uma análise do impacto regulatório para definir se o número de registro deve ou não constar no sistema, porque não tem outra forma de se fazer o vínculo de segurança, né? Então, são informações intrínsecas. Todas as informações core que foram discutidas no IMDRF foram incorporadas, então isso passou pela análise do impacto regulatório interno nosso e com a participação da sociedade, mas tiveram algumas informações que, de fato, a gente teve que inserir, assim como outras jurisdições inseriram, complementaram, por uma necessidade de mercado deles, né? Então, por exemplo, na Europa tem lá a lista de todos os países, obviamente que não cabe no Brasil, né? Porque no Brasil é só o Brasil, mas tem campo no EUDAMED que é você informar todos os países onde aquele produto está disponível. E provavelmente, talvez, com datas de descontinuação diferentes. Então, são adaptações que têm que ser feitas em decorrência da realidade de cada país. E a gente entende que, possivelmente, não tem como fugir do número de registro. Realmente, o vínculo está aí.
Mas em relação a esses outros novos campos que a Anvisa já tem planejado, a gente vai passar, porque aí eu acho que faz sentido passar pelo processo. Os outros campos, que foram 2, na verdade, né? Que é se o produto tem inteligência artificial como função clínica, né, incorporada. E aí, eu confesso que essa foi uma necessidade. Lembra quando eu falei que a gente definiu o perfil do usuário e as jornadas do usuário e as necessidades de cada usuário? 2 campos foram inseridos por necessidade da Anvisa, internos, que é se existe inteligência artificial associada com a função clínica do produto, para a gente poder fazer esse mapeamento e poder ter essa informação. Esse é um campo que eu diria que poderia até ser discutido, porque a gente tem ele hoje dentro do DataVisa, então, a longo prazo, a gente vai conseguir extrair essa informação. E um outro foi por uma necessidade do usuário de fiscalização, principalmente do e-commerce, que é se o produto se destina a uso leigo, porque muda a categoria de infração sanitária, o fato do produto estar sendo comercializado numa plataforma de acesso aberto para uso leigo, quando ele tem uma indicação exclusiva para uso profissional. Então, muda o enquadramento dessa infração sanitária para o pessoal da fiscalização. E hoje, como é que isso acontece? Toda vez que chega uma denúncia, eles encaminham para a área de registro, que a área de registro tem que entrar processo a processo e identificar se o produto se destina a uso leigo ou não. Então, seria uma forma da gente conseguir agilizar processos de fiscalização, né? Da gente, imediatamente, chegando a denúncia, pelo UDI já identificar e conseguir categorizar e dar agilidade no processo de fiscalização de mercado. Entendi. E a gente entende todas as necessidades, mas a gente gostaria de ter essa oportunidade de conversar, justamente porque uma das premissas que a gente entendia muito claro era essa convergência internacional e a menor quantidade de customização possível. É como esses 2 campos não existem em outras bases internacionais, isso acaba dificultando o machine-machine, que é algo que a gente gostaria muito. Mas eu entendo que estamos iniciando as conversas. Então, eu fico muito feliz da sua presença aqui, fico muito feliz da forma como a Anvisa tem tratado o tema. Temos oportunidade de conversar, a Anvisa tem respondido também todas as ansiedades via Fale Conosco ou outras vias, e acho que a gente está começando agora. Então, eu vou finalizar as nossas perguntas, porque o nosso tempo acabou. Tem mais uma? Tem inglês, Tem sim. Inglês, sim, gente. Tem inglês. Era o que eu ia falar. Só antes de você finalizar, eu acho que a Anvisa deve um agradecimento para as empresas que se prontificaram a participar desse piloto. A gente sabe que é um desafio. E, para a gente, é algo inédito na Anvisa, a gente chamar a empresa para a gente ver qual é a experiência do usuário com relação ao sistema de informática. E está sendo um ganho muito grande para a gente, no sentido de aprender, porque às vezes a gente tem um modelo mental, a gente pensa no sistema, e quando o sistema de fato vai ser utilizado pelo usuário, o usuário tem uma necessidade diferente, ou seja, não foi exatamente o que a gente pensou que era. Então, por isso que eu acho que esse processo está sendo muito rico, e aí eu quero agradecer em nome da Anvisa a todas as empresas que se prontificaram. A gente sabe que isso demanda tempo, de pessoal interno de vocês, de deslocar esse pessoal de outras atividades para fazer essa validação, mas que está sendo muito importante e que a gente espera contar com vocês nas etapas subsequentes de validação do sistema. Muito obrigada, doutora Vivian.